pessoal, eu sou Juliana Penhorati, parceira da Círculo, e hoje eu vou mostrar para você como é que faz essa naninha de ursinho bem fofinha usando o fio pelúcia. Então, para fazer essa peça, a gente vai precisar do amigurumi pelúcia na cor 7650 amêndoa. Vamos usar também o 7563 porcelana. Vamos usar o amigurumi pelúcia 2137 hortênsia. E para bordar, o fio amigurumi tradicional na cor 7569 brigadeiro. Vamos usar uma agulha de crochê 3,5 milímetros, tesoura, marcador de pontos, agulha de tapeçaria e enchimento. Então, a gente vai começar a peça pela cabeça do urso, tá? Então, a gente vai fazer um anel mágico. E aí, vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. É importante, sempre que for trabalhar com fio pelúcia, ó, distorcer esse fiozinho que fica aqui, para ficar mais fácil na hora de puxar, né? Na hora de fechar o anel mágico, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, a gente vai fechar o anel mágico. E aí, a primeira carreira fica assim. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, ou seja, todos os pontos que a gente fez na primeira carreira, a gente vai fazer aumento. Então, fiz o meu primeiro ponto, vou colocar aqui o marcador de pontos, e aí, vou fazer mais um ponto aqui para fazer um aumento. E aí, em cada ponto que eu fiz a primeira carreira, eu faço aumento. E lá no final da carreira, a gente vai ter 12 pontos baixos. E aí, quando termina a segunda carreira, fica assim. A próxima carreira também a gente vai fazer aumento. E a sequência de aumentos vai ser de um ponto baixo, que é esse primeiro que eu fiz. E aí, no ponto seguinte, eu faço um aumento. E vou repetir essa sequência de um ponto baixo, um aumento, por toda a carreira, para ficar com 18 pontos. Então, a dica aqui, ó, é você, quando for trabalhar com fio pelúcia, saber que o próximo ponto, ele tá bem aqui pertinho mesmo, tá, ó. Então, ó, eu vou colocar a agulha bem pertinho do ponto que eu acabei de fazer. Então, eu faço um ponto, no ponto seguinte, eu faço um aumento. E aí, repito isso, lá no final, a gente vai ter 18 pontos baixos. Quando a gente termina a terceira carreira, fica assim. E aí, vocês já começam a perceber, ó, que a gente consegue ver uma sombra ao redor do ponto, tá vendo, ó? É assim que a gente vai contar os pontos, tá vendo? Então, a gente vê uma marquinha aqui na lateral, uma aqui, vai ficando meio que quadriculado, e é assim que a gente vai contar os pontos, tá? Por essa sombra. Então, sempre que for trabalhar com o fio pelúcia, use essa dica para contar os pontos. Então, essa sombrinha aqui, ó, é um ponto, tá vendo, ó? E aí, a gente consegue contar com mais facilidade a quantidade de pontos que a gente tem em cada carreira. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer aumentos também, e a sequência vai ser de 2 pontos baixos. Então, fiz um, fiz 2, no próximo ponto, eu faço um aumento. Então, aqui eu tenho que repetir por 6 vezes no total, 2 pontos baixos e um aumento. E lá no final, a gente fica com 24 pontos. Agora, na quinta carreira, é a última carreira de aumento, e a gente vai fazer a seguinte sequência, ó. 3 pontos baixos, então, fiz 1, 2, 3, aí eu faço um aumento. Então, vou repetir isso por 6 vezes, né? Já fiz a primeira, falta mais 5 para completar a carreira. Então, 3 pontos baixos, um aumento por toda a volta, e aí vai ficando assim. Então, a gente consegue ver exatamente aqui, ó, as carreiras e os pontos, tá vendo, ó? Então, é só repetir essa sequência. Lá no final, a gente vai ficar com 30 pontos baixos. Então, quando a gente termina a quinta carreira, fica assim. Então, acabaram as carreiras de aumento. A gente vai fazer agora da carreira 6 até a carreira 11, 30 pontos, não tem mais aumento, tá? Então, aí é ponto sobre ponto, é a parte reta da cabeça. Então, da carreira 6 até a carreira 11, somente ponto sobre ponto. Agora, na carreira 12, a gente já vai começar a fechar a cabeça, então ficou assim, ó. Então, vocês podem ver, ó, que a gente consegue ver, ó, exatamente as carreiras, tá vendo, ó? Então, essa marquinha aqui, ó, você vai usar para contar as carreiras. E essa marquinha aqui na vertical, você usa para contar os pontos, tá? Então, com o fio pelúcia, é essa marcação que a gente usa para fazer a contagem, tá? Então, isso vai ajudar vocês na hora de contar os pontos e as carreiras. Então, na carreira 12, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Aí, lá no final da carreira, a gente vai ficar com 24 pontos.
Agora, na carreira 13, a gente vai fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. E aí, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo isso até o final da carreira. Antes de fazer a carreira 14, já vou colocar enchimento, tá? E como a gente tá fazendo uma naninha, a gente vai colocar enchimento só o suficiente para dar o formato de bolinha, mas a gente não vai colocar muita, tá? Porque muito enchimento, porque senão o amigurumi fica duro e aí não fica tão macio para a criança abraçar e dormir, tá bom? Então a gente vai colocando enchimento assim, ó, para dar o formato, ó, então tá dando o formato de bolinha, sem deformar a peça, né? E sem abrir os pontos, ó. Então é isso que eu quero, que fique macio. E agora, na penúltima carreira, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui, ó, fiz o meu primeiro ponto, volto com o meu marcador para não me perder. E aí, no ponto seguinte, eu faço uma diminuição. E aí, sigo essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Quando a gente chegar no final dessa carreira, vai ter que ter 12 pontos baixos. E na última carreira, a gente vai fazer 6 diminuições. Eu só tô completando com mais um pouquinho de enchimento aqui, para não ficar sem forma, né, de bolinha, ó. Então, vocês vão avaliando aí, ó, tem que ficar com formato de bolinha, tá vendo? E agora, a gente vai fazer 6 diminuições para finalizar já a cabeça. Então, 6 diminuições, no final, a gente vai ter 6 pontos baixos. Prontinho, posso cortar o fio. E agora, eu vou fechar com falso anel mágico, usando a agulha de tapeçaria. Então, para fazer o falso anel mágico, eu coloco aqui a agulha na alça da frente, de cada ponto dessa última carreira, e puxo, ó. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu sempre vou contando, porque senão eu me perco aqui nessa última alcinha, tá? Então, contem também para não se perder. Vou passar aqui, ó, em um ponto próximo para dar um nozinho. E posso colocar o fio dentro do amigurumi. E aí, a gente tem um amigurumi fechadinho. E aí, tá pronta a cabeça do urso. Para fazer a orelha, a gente vai fazer um anel mágico. Né? Então, lembrando que tem que desfazer aqui, ó, distorcer o fiozinho para ficar mais fácil na hora de fechar. E a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Agora, eu vou fechar o anel mágico, ó, tá vendo como fica mais fácil quando distorce? Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto que a gente fez na primeira carreira, a gente vai fazer aumento. Então, ó, fiz um aumento, vou fazer mais 5 aumentos, lá no final a gente vai ter 12 pontos. No final da segunda carreira fica assim. Agora, a carreira 3 e a carreira 4 é só ponto sobre ponto. Então, nas próximas 2 carreiras, a gente tem que ter 12 pontos cada uma. Depois de pronta, a orelha fica assim, ó. E aí, vamos fazer 2 orelhinhas, né? Porque o ursinho tem 2 orelhinhas. Então, agora a gente vai costurar as orelhas. Pra gente costurar a orelha, a gente vai colocar alfinetes aqui, ó. Entre a carreira 3 e a carreira 4. Então, 4, 5, 6, 7, 8. E um alfinete entre a carreira 8 e a carreira 9, tá? É exatamente aqui que a gente vai fazer a costura. Então, primeiro eu posiciono o alfinete. Agora, eu vou prender a orelha onde está o alfinete, para a gente poder fazer, então, a costura, tá? Lembrando que é sempre bom observar se tá simétrico em relação à outra orelha, tá vendo, ó? Então, ó, ver se tá alinhadinho com a outra orelha, pra gente poder fazer uma costura bem legal. Então, aqui, ó, vou colocar na agulha de tapeçaria. E agora, sim, o fio está na orelha, eu vou prender agora aqui, ó, na cabeça. Então, a orelha terminou com 12 pontos, e aí eu vou costurar os 12 pontos na cabeça, tá? Então, vai costurando, passando pela cabeça, ó, prendi na cabeça. Prendo aqui nas 2 alcinhas da orelha. E aí, vou costurando assim, toda a orelha na cabeça. Ó, cheguei aqui no final, o último pontinho pra gente costurar. Vou dar um nozinho no fio, então, eu pego uma alcinha próxima aqui, ó. Dou um nozinho.
E já posso esconder o fio dentro do amigurumi. E aí, as orelhinhas estão costuradas, ó. Agora, a gente vai fazer o focinho. Pra gente fazer o focinho, a gente vai usar a cor 7564. E a gente vai também começar com o anel mágico e colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico também, tá? Então, ó, lembrando, faz o anel mágico, distorce o fiozinho. E aqui, vamos colocar 6 pontos baixos. Então, fiz 4, 5 e 6. Vou fechar o anel mágico. E na segunda carreira, que é a última carreira do focinho, eu vou fazer 6 aumentos. E aí, a gente vai ficar com 12 pontos no final. E quando a gente termina, o focinho fica assim. É só isso, o focinho, tá? E aí, corta, deixando o fio pra gente costurar na cabeça. Então, pra costurar o focinho, você vai prender aqui, ó, na carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, entre a carreira 9 e a carreira 11. E vai costurar direto aqui na cabeça. Então, o fio tá no focinho, eu prendo aqui na cabeça. E aí, eu vou costurar os 12 pontos do focinho na cabeça. Cheguei aqui no último ponto. Vou dar um nozinho no fio e esconder dentro do amigurumi. Tá costuradinho, fica assim. Agora, a gente vai fazer o bordado. Para bordar, eu vou usar o fio amigurumi na cor 7569. Então, eu vou colocar minha agulha aqui, ó, em qualquer parte aqui do amigurumi, pra gente começar esse bordado. Vou bordar o olho do lado de cá. Então, eu vou fazer como se o ursinho estivesse dormindo. Então, o meu fio está aqui. Eu vou andar aqui, ó, 3 pontos pro lado. Subo com a minha agulha, ó, pra carreira de cima. E vou prender este fio. Vou levar a agulha lá pro outro lado. Tô deixando aqui, ó, 3 pontos de distância entre um olho e outro, tá? E vou fazer a mesma coisa, ó. 3 pontos pro lado. Levo a minha agulha lá pra cima. E aí, eu prendo o fio como se ele estivesse dormindo, ó. E já vou descer aqui, ó, pra fazer o focinho. Então, os olhinhos estão prontos. E agora, o focinho, eu vou só passar o fio algumas vezes aqui, ó. Na horizontal, ó. 2 vezes tá bom. Vou levar o fio lá pra baixo. E vou fazer o risquinho da boca aqui, ó. Já levo o meu fio lá pro início, né? Pra gente dar um nozinho e finalizar. Então, o bordadinho fica assim, ó, um focinho bem delicadinho. Posso dar um nozinho no fio e esconder dentro do amigurumi. E aí, fica assim. Pra gente fazer os braços da naninha, a gente vai fazer anel mágico, mais uma vez, distorce o fiozinho, só que aqui a gente vai colocar 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, 2, 3, 4 e 5. Fechei. E na segunda carreira, a gente vai fazer 5 aumentos, ou seja, aumento em todos os pontos que a gente fez na primeira carreira. Então, 1, 2, e aí faço mais 4 aumentos. Depois que termina a segunda carreira, fica com 10 pontos. E agora, da carreira 3 até a carreira 29, a gente vai fazer somente ponto sobre ponto, não tem mais aumento. Então, é um braço bem comprido, porque na verdade a gente tá fazendo 2 braços juntos, tá? Então, até a carreira 29, todas as carreiras têm que ter 10 pontos baixos. Fiz aqui, ó, até a carreira 29 e na carreira 30, a gente vai fazer 5 diminuições. Lembrando que essa parte não precisa colocar enchimento, tá? Nem no focinho, nem na orelha, então a gente só usou enchimento na cabeça. Então, aqui a gente faz 5 diminuições. E estão prontos os braços. Posso cortar o fio. Vou deixar um fio maior, porque esse mesmo fio eu vou usar para costurar, tá? Então, aqui ele pode fechar com falso anel mágico e deixar o fio aqui esperando a costura. Então, ó, fechou o anel mágico, deixa o fiozinho aqui pra gente poder costurar depois.
Pra gente fazer a naninha, a gente vai começar aqui, ó, com 37 correntinhas. Então, 3, 4, 5, 6, 37 correntinhas. A gente vai pular 3 correntinhas e na quarta correntinha de trás pra frente, a gente vai fazer ponto alto. E a gente vai preencher essa correntinha toda com pontos altos. Então, essas correntinhas que a gente pulou aqui no início, conta como um ponto alto. E aí, a gente vai fazer 34 pontos altos para ficar com 35 pontos aqui no total. Então, aqui é só fazer ponto alto sobre as correntinhas. Bom, terminei aqui, ó, a primeira carreira com 35 pontos. A partir da segunda carreira, é tudo igual, tá? Então, da carreira 2 até a carreira 18, vocês vão fazer 2 correntinhas, virar o trabalho e fazer 34 pontos altos. Porque essas 2 correntinhas aqui contam como um ponto. Então, vamos fazer 34 pontos altos para no total ficar com 35 pontos. Então, da carreira 2 até a carreira 18 é tudo igual. A naninha pronta depois das 18 carreiras fica assim. Então, eu vou passar as medidas para vocês terem uma ideia do tamanho. Então, ficou 21 por 20 centímetros, tá? Então, use essa medida aproximada. Tem diferença de ponto, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho que fica. Agora, a gente vai fazer a montagem. Então, aqui eu tenho a cabeça pronta, os braços prontos e a naninha pronta. Então, pra gente montar, a gente vai dobrar os braços ao meio, tá? Então, aqui, ó, são 2 braços, por isso que ele é bem comprido. E a gente vai primeiro costurar os braços na cabeça, ó. Então, vocês vão posicionar assim na cabeça e vão prender aqui, ó, com alfinetes. Então, coloca alguns alfinetes para ficar nessa posição aqui, tá? Então, deixa fixo aqui. E a gente vai pegar a naninha, dobrar essa ponta aqui e colocar dentro do bracinho, ó. Então, a posição é essa daqui, ó, tá? Então, como se o ursinho estivesse abraçando aqui a naninha. E aí, a gente vai costurar. Então, lembra que eu pedi para deixar o fio sobrando aqui na hora de fazer o anel mágico pra gente poder costurar. E o que a gente vai fazer é justamente isso, tá? Então, aqui eu vou costurar fechando um braço no outro. Então, ó, do anel mágico eu venho pra outra parte aqui, ó, pro outro braço e vou juntar um braço no outro. E aí, pode fechar, ó, dando ponto só na parte interna dos braços, tá? Não precisa passar lá pelo outro lado, não. Vamos prender também um pouquinho da naninha. Então, a gente tá prendendo aqui, ó, a naninha e os braços. Então, ó, eu tô pegando pontos aqui dentro, ó. Então, vai prendendo até a gente chegar na cabeça. E com o mesmo fio, a gente tá costurando os braços e vamos costurar também na cabeça, ó. Soltou aqui, a gente prende de novo. Cheguei aqui, ó, perto da cabeça, a gente vai passar o fio pra cá, pra ficar mais perto da cabeça, pra gente poder costurar o braço e a cabeça, tá? Então, ó, passei por alguns fios. Quanto mais a gente costurar, mais firme fica a cabeça na naninha. Então, nessa parte aqui, ó, eu tô costurando vários pontos pra gente poder prender bem aqui a cabeça no braço. Vou tirar os alfinetes, ó, como é que tá ficando, tá vendo, ó? Então, vamos prender bastante aqui o braço na cabeça. Aí, vai ficando assim, ó. A gente vai prender também aqui, ó, essa parte da naninha na cabeça para não ficar muito solta, tá? Então, eu vou levar meu fio lá pra cima aqui, ó, só pra dar um pontinho na naninha. Então, ó, posiciono a cabeça abraçando assim, ó, encostando na naninha. E aí, eu dou um pontinho aqui pra poder juntar a naninha na cabeça, ó. E vou continuar costurando aqui o braço na naninha até chegar lá do outro lado, ó. Então, ó, tô dando uns pontinhos aqui, ó, pra prender a naninha no outro braço também.
Cheguei aqui no final, posso dar um nozinho no fio e esconder o fio dentro do braço. E aí, a gente tem a naninha pronta, ela fica bem molinha, tá? Porque a gente usou agulha 3,5 e ponto alto. E aí, a gente tem uma naninha prontinha. Eu espero que você tenha gostado de fazer essa naninha comigo. Siga a Círculo nas redes sociais e quando postar o seu trabalho, use a hashtag Sempre Círculo, porque a gente quer ver o seu trabalho por aí. Até a próxima!